Hebreus, capítulo de número 5. Antes, deixa eu te falar uma coisa. Desde quando a minha filha nasceu, Rafaela, ela sempre foi muito gordinha, sabe? Aquela criancinha bem fofura, aquelas bochechonas grandonas com vontade de morder, que você olha. E teve um dia que meu pai, avô, preocupado como todo avô, como toda avó, ele chegou para mim e falou: Alex, eu acho que é melhor você levar essa menina no médico. Por quê, pai? Porque ela está bem gordinha, né? E pensa bem numa menina que come bem. No Dia das Mães a gente teve um churrasco na casa da minha sogra, ela estava na fila da carne, com 2 pedaços de carne na mão, esperando o terceiro. E a gente, tá bom, vamos lá, né? Já tinha consulta na médica de tempos em tempos. Quando nós chegamos na pediatra, a gente expressou a nossa preocupação, a preocupação também do meu pai. E olha só quem está se preocupando, eu e o meu pai, né? 2 gordinhos falando de uma gordinha. E nós conversamos com a pediatra, ela comentou, ela agradeceu praticamente a oportunidade, porque ela aproveitou daquele momento para nos dar uma aula. Ela disse que toda criança, é esperado de toda criança, no passar do tempo, você deve saber disso, você que é pai, você que é mãe, que tem um sobrinho, que tem um afilhadinho, sei lá, você sabe disso. É esperado de toda criança, com o passar do tempo, com o passar da idade, essa criança também crescer em altura e também ganhar peso. Existe uma curva de crescimento que a OMS, Organização Mundial da Saúde, ela já desenhou, e para determinada idade se espera uma determinada altura e se espera um determinado peso. Caso a criança com 5 anos de idade cresça muito, mas não engorde, tem algo de errado aí. Agora, caso a criança, sei lá, ela não cresça, seja muito pequena, mas ela ganha muito peso, também tem coisa errada aí. A questão é que existe uma expectativa para todo ser humano, para cada criança, de crescer. O normal da vida é crescer. Aquilo que se espera de qualquer ser humano é o crescimento, é o avanço. E quando isso não ocorre, então é necessária uma investigação para saber o que está acontecendo, para não gerar crescimento. Porque o crescimento não acontece. O que está acontecendo? Nesse texto que nós vamos ler aqui em Hebreus capítulo 5, o escritor de Hebreus, basicamente, ele desabafa nesse texto que nós vamos ler. Ele aponta exatamente aquilo que ele está encontrando no seu público, na sua igreja, nos seus ouvintes. E é exatamente sobre a falta de crescimento, a falta de progresso. Ou, em outras palavras, o problema dessa igreja aqui, a igreja dos Hebreus, é a imaturidade. Diga comigo, imaturidade. Sobre isso que nós vamos falar nessa noite, amém? Hebreus capítulo 5, e nós vamos ler a partir do verso de número 11. Todos encontraram? Você que encontrou, dá um glória a Deus aí. Vamos lá, vamos juntos. Hebreus 5, capítulo 5, versículo de número 11, diz o seguinte: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Feche seus olhos, mas não a sua Bíblia. Vamos orar e pedir para que Deus fale conosco através da sua santa e poderosa palavra, amém? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, gratos, Deus, nós somos, porque o Senhor preparou esse momento para nós ouvirmos a sua voz. Te pedimos, ó Deus, fala conosco. Te pedimos, ó Pai, queremos ouvir a sua doce voz. Fala conosco, ó Deus, não é aquilo que nós estávamos esperando, porque às vezes o que nós estamos esperando não é aquilo que nós precisamos. Por isso nós clamamos, Deus, fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite, Deus.
se for para nos abalar, se for para nos confrontar, nos confronte, se for para nos consolar, nos console. Nós queremos ouvir a sua voz, Senhor. Que caia por terra todo desânimo, todo cansaço, toda preguiça, todo sono, tudo aquilo que vem para atrapalhar, ó Deus, esse meu irmão, essa minha irmã, de prestar atenção na palavra, de ouvir, de compreender e de guardar no coração, Pai. Que a Tua palavra, que é a boa semente, ela encontre nos nossos corações uma terra fértil, Deus, e que essa palavra venha dar bons frutos, para a glória e honra do Teu santo e poderoso nome. Amém, e graças a Deus. Amém? Amém ou não amém? Amém. É certo que nós poderíamos listar diversas características, a realidade é essa, diversas características a respeito da imaturidade, diversas características, diversos sinais que apontam o que é uma pessoa imatura. Você na sua vivência, você no seu dia a dia, pode elencar aí, fazer uma lista de coisas que uma pessoa imatura faz. Uma pessoa imatura, imagine um adulto agindo como criança, isso é ser imaturo. Mas, com base no nosso texto aqui, de Hebreus capítulo 5, do versículo 11 ao 14, eu quero aqui ressaltar 4 características, apontar 4 características que o próprio autor, o próprio escritor da carta aos Hebreus, ele enxerga no seu público e que nos leva a refletir como se encontra a nossa vida espiritual hoje. Amém? São 4 características e nós vamos embarcar nessa viagem. Posso contar com você? Posso contar com você nessa viagem? Então bora, vamos junto. A primeira característica que nós vemos no nosso texto, a primeira característica de uma pessoa imatura espiritualmente, a primeira característica é a preguiça e o desinteresse pela palavra de Deus. A carta aos Hebreus, eu já falei isso em outras oportunidades, a carta aos Hebreus, por mais que nós não saibamos quem escreveu essa carta, é uma carta riquíssima, é uma carta belíssima, pois ela nos ajuda a compreender muito mais o Antigo Testamento. A carta aos Hebreus é escrita e ela é recheada de imagens, de figuras do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. E você que tem dificuldade de ler Levítico, de entender aquele negócio de sacerdote, de entender aquele negócio de oferta dos cereais, oferta de libação, aquelas lavagens todas que acontecem no Antigo Testamento, a carta aos Hebreus pode te ajudar. Certamente é a carta que mais nos ajuda a compreender o Antigo Testamento segundo a pessoa de Jesus. E o autor aos Hebreus aqui, já no início do capítulo 5, quando nós chegamos no capítulo 5, ele já falou bastante de Jesus. Até o capítulo 5 ele já falou bastante de Jesus. Ele já disse que Jesus é superior a Moisés. Lembre-se que o povo israelita, o povo hebreu, o povo judeu tinha Moisés como um grande herói. E o escritor aqui está falando, Jesus é superior a Moisés. Jesus, ele é superior a Arão. Tudo isso até aqui, o capítulo 5. Jesus, ele é superior até mesmo aos anjos, superior a Josué. E quando nós chegamos no capítulo 5, o escritor aos Hebreus nos começa a dizer que Jesus, ele tem um sacerdócio, ele é um sacerdote superior até mesmo ao primeiro sumo sacerdote, que foi Arão. E por que Jesus é um sacerdote, um sumo sacerdote maior do que Arão? O escritor de Hebreus fala que ele é um sacerdote maior, pois ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Alex, até agora o negócio está meio difícil de entender, então calma aí que você vai se encontrar na mensagem de hoje. Melquisedeque, quem é esse fulano? A Bíblia não nos dá muita base, não nos dá muitas informações. Mas o escritor de Hebreus, ele quer nos informar quem é. Só que ele começa o seu argumento, falar, olha, Jesus, ele é superior a todas essas coisas do Antigo Testamento. Ele não está desprezando, mas Jesus, ele está elevado, ele está em primeiro lugar. E quando ele começa a falar de um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, ele para. Ele está falando, ele está tentando entrar no assunto, o próprio escritor aos Hebreus, ele para. Porque ele começa a notar uma necessidade e uma dificuldade nos seus leitores. Ele sabe que as pessoas que irão ler essa carta
nesse momento, vão ficar que nem você e que nem eu agora, com um ponto de interrogação aqui na cabeça. Quem é Melquisedeque? Por que que ele entrou nesse assunto de Jesus ser um sacerdote, um sumo sacerdote maior do que Arão? O que está acontecendo aqui? E ele nota nos seus leitores, e quem sabe, até mesmo em nós, que estamos lendo essa carta hoje, uma certa dificuldade. Porque ele fala assim, ó, quanto a isso, quanto a tudo isso que eu estou falando aqui, antes do versículo 11, dá um minutinho aí, dá uma pausa. São coisas difíceis de explicar. O versículo 11 ele começa dizendo isso. Eu tenho muito a dizer, depois você pode checar na sua casa. Eu tenho muito a falar, eu tenho muito a explicar, e são coisas difíceis de falar. E não somente difíceis de falar, mas são coisas difíceis de se compreender. Ele sabe que ele está falando coisas difíceis. Só que ele para justamente porque ele está falando coisas difíceis, e ele sabe que o seu público é um público, no versículo 11, que é lento para aprender. São pessoas que são devagar, mas não um lento como você pode pensar, sabe aquela pessoa que só pega no tranco? A ideia do texto original, lá no grego aqui, não é uma pessoa apenas lenta, difícil de entender. É uma pessoa que negligencia, é uma pessoa que é preguiçosa. Tanto que a Nova Almeida Atualizada, que é uma tradução da Bíblia do português, ela traduz o versículo 11 dizendo que essas pessoas ficaram com preguiça de ouvir. A primeira característica de uma pessoa imatura espiritualmente é ter preguiça de aprender e de se aprofundar na palavra de Deus. No começo desse ano, eu tive uma reunião de pais e mestres na escola do meu filho Felipe. Fui chamado, como todos os pais foram chamados, e conversando com a professora, ela começou a falar o seguinte: olha, pai, o Felipe e os outros amiguinhos dele estão tendo alguma dificuldade na escola. Eles saíram do jardim, agora eles estão no pré. Saíram da brincadeira, agora começa a lição, começa a alfabetização, e eles estão com dificuldades. E a dificuldade é que eles não entendem a hora de aprender. Eles querem brincar, eles querem correr, eles querem dançar, eles querem pular, e eles não estão compreendendo que existe um momento certo para aprender. Com isso, muitos alunos, com essa cabeça que não para, estão com preguiça. Quando vai sentar na mesinha ali, na cadeira, para começar o A, o B, o C, eles não fazem. Eles querem brincar. Agora, na vida de muitos cristãos imaturos, as coisas também são assim. Existem pessoas que, por não amadurecerem, elas preferem sempre continuar vivendo no básico. São pessoas que não querem sair do seu conforto, não querem sair da sua zona de conforto. Pessoas que não avançam, que não progridem, porque não querem conhecer mais ao Senhor. A consequência disso, sabe o que é? São pessoas que quando vão à igreja, quando ouvem uma palavra que é um pouco mais difícil, quando ouvem uma palavra que você tem que colocar a cabeça para pensar um pouco mais, a pessoa começa a ficar inquieta. A pessoa começa a se coçar, dá um negócio na cueca, a pessoa quer se levantar, é aquele negócio de ir no banheiro toda hora, a palavra parece que tem sal, né? Porque dá uma sede toda hora, a pessoa vai no bebedouro e bebe água, e volta e vai no banheiro, e anda. A consequência de uma pessoa imatura, e que tem preguiça de aprender é isso. O pregador, ele quer trazer algo mais conciso. O pregador fala, chega de miojo, vamos hoje talvez com uma feijuca, vamos hoje para uma lasanha, algo mais pesado, algo com mais substância, mas não dá. Porque existem exatamente pessoas que já deveriam estar avançados em conhecer a Deus, estar avançados em compreender mais o Senhor, mas estão deixando tudo para depois. Pessoas que têm preguiça, pessoas que não querem saber, que não querem avançar. São pessoas que querem aquela palavra fácil só de ouvir, porque não é nem colocar em prática. Eu quero os 3 passos para a vitória, quais são? Fala aí rapidinho.
Se a mensagem às vezes tem mais ali, tem 1 hora de mensagem, meu Deus do céu, uma coisa que, cala logo a boca, Senhor do pregador. Mas a gente vai para o cinema, assiste o filme da Marvel, 3 horas de filme, você não levanta da cadeira. Mas você pode ficar em casa assistindo o Fantástico do começo ao fim, com os comerciais, e você nem sente o tempo passar. É certo que por muitas vezes a culpa é do pregador. Às vezes o pastor ele não estudou direito, às vezes ele não sabe como comunicar direito, mas a realidade é que muitas pessoas, imaturas na fé, imaturas espiritualmente, sentem preguiça de pensar um pouco mais, de ir um pouco mais além, querem sempre aquelas coisinhas mais fáceis. Essas pessoas arrumam desculpas como, o evangelho é simples, para de complicar as coisas, Deus não é complicado, para que você está falando de coisas difíceis? Devemos ser simples como Jesus foi. Porém, essas são desculpas de pessoas que querem continuar e permanecer na zona de conforto. Se isso exige um pouco mais de pensar, você já para. É aquele momento que te dá sono, é aquele momento que você, nossa, poderia. A gente quer a chapação, a gente quer a glória, a gente quer os louvores, a gente quer o barulho, porque a gente tem preguiça de avançar em conhecer o Senhor. É cristão há 20 anos, há 30 anos, vem para a igreja todas as quintas, todos os domingos, e continua vivendo a mesma vida. O evangelho é simples, ele é simples. A Bíblia é simples, mas ela não é simplória. Na palavra de Deus você vai ter temas que são fáceis, até mesmo para uma criança compreender. Tanto que nós temos o Kids aos domingos. Uma criança vai entender aquilo que está na Bíblia, mas também existem temas, existem textos, existem alguns assuntos que são mais difíceis e que exigem de você. Mas o que nós fazemos? Quando chegamos em um texto mais difícil, pula para outro. Não, isso aqui, não. Desculpa a expressão, mas são pessoas que não têm mais vergonha na cara, porque não querem avançar. Olha, eu acho que na vida de muitos cristãos era interessante existir um Felipe. Que Felipe? O meu filho. Vou ver se eu clono ele e eu vendo uma franquia de Felipes. Porque ele te faria pensar muito. Esses dias eu estava saindo da farmácia, eu vi um carro, o rapaz que tinha estacionado, e estava vazando água do carro. Já aconteceu comigo, radiador ali e tal. Eu encontrei o rapaz na farmácia e falei, o senhor é o dono do carro ali? Ele sou, eu falei, está vazando água. Ele, obrigado e tal. A gente meio que conversou ali rápido. Quando a gente entrou no carro, o Felipe falou, pai, ele é seu amigo? Eu falei, não. Aí ele, mas por que você está falando com ele? Eu falei, nego, é porque o carro do rapaz estava quebrado. E eu estava avisando, vai que ele não percebeu. É a coisa certa a se fazer. Ele, Eu falei, Jesus faria isso. A gente tem umas conversas meio assim. Jesus faria isso. Ele, é verdade. Porque Jesus ama todo mundo, né? Eu falei, ama. Jesus ama todas as pessoas que amam Ele, Ele falou. Eu falei, nego, Felipe, Jesus não ama somente as pessoas que amam Ele, mas Jesus ama até os inimigos. E Ele nos ensina a fazer isso. Ele ama até as pessoas que não gostam dEle, porque é a maneira de Jesus fazer com que as pessoas vejam que Ele é diferente. Às vezes as pessoas vão ver o amor de Jesus e falar, olha, eu odiava esse Jesus e ele me amava. Claro, não preguei assim desse jeito para ele. Foi um pouco mais simples. Mas aí teve um momento que ele parou, ficou pensando. E ele, peraí, pai. Quando vem um peraí, pai, se segura. Ele, Jesus ama, quem ama ele? Ama. Jesus ama os inimigos dele. Ama, Felipe. Então, pai, se Jesus ama os inimigos dele, Jesus ama o diabo? Foi essa pergunta que eu recebi. Eu falei, peraí, deixa eu respirar um pouco para eu poder responder esse negócio direito. Na Páscoa, a gente estava contando a história da crucificação, e Jesus, ele fala com o próprio Deus, com o Pai, né? Você conhece. E a gente estava falando para ele, ele falou, pai, peraí, Jesus, ele orou para Deus, e Jesus é Deus. Jesus orou para ele mesmo?
Como você responderia essas coisas? Eu digo, às vezes era bom ter um Felipe na sua vida, porque você ia se mexer, você ia falar, não, eu preciso saber como que eu vou responder isso. Pelo menos para não responder errado, pelo menos para não passar vergonha na frente do seu filho, de 5 anos. Mas a gente tem preguiça, a gente não avança. Algumas pessoas pensam que é obrigação só do pastor, que é obrigação do evangelista, que é obrigação só do pregador. Não, esse cara aí, às vezes ele recebe salário da igreja e ele precisa aprender para ensinar a gente. Ok, existe razão nisso daí, mas não é obrigação somente do pregador, não é obrigação somente do pastor, não é obrigação somente do voluntário estudar e se aprofundar na palavra de Deus, mas é obrigação de todo cristão. Como eu disse, às vezes a gente está aqui em cima, a gente quer falar de coisas um pouco mais difíceis, um pouco mais polêmicas, um pouco mais profundas, mas a gente não pode. Porque já começa ai meu Deus do céu, que hora que vai acabar esse negócio? Porque já começa uma inquietação. Alguns dizem, não, sabe, Alex, é porque eu estou velho. Por isso que eu não dá para estudar. Ou falam assim, Alex, é que não entra na minha cabeça essas coisas. Mas é engraçado, né? Um dia, você não sabia usar esse negócio, né? Um dia esse negócio era totalmente complicado para você. Um dia mexer no computador, entrar na Netflix, era um negócio, um bicho de 7 cabeças. Você tinha que chamar o sobrinho, tinha que chamar o filho. Como é que faz para postar um negócio aqui? Como é que faz para ver um vídeo aqui? Mas você aprendeu. Por que você aprende? Porque você deseja, porque você quer. Você entra num trabalho e te coloca numa função que talvez você nunca fez. Aí fala o seguinte, fica o seguinte, 3 meses de experiência, você aprende a função para você começar a fazer. Aí você faz o quê? Em 3 meses, às vezes até menos, você aprende. Por quê? Porque você quer. O problema não é de inteligência. O problema não é de velhice. Não é porque você é velho demais. Alex, é que eu sou meio lerdo, eu sou meio burro. Essa é a palavra, Alex. Não. O problema é que você não quer aprender. O problema é que você não quer desenvolver. O problema é que você não quer se aprofundar. Pessoas maduras, crentes maduros, aprenda isso. Se tiver um papel, anota. Se quiser, anota no celular. Crentes maduros, cristãos maduros, eles não fazem aquilo que eles querem. Crianças fazem aquilo que elas querem. A criança faz, eu não quero comer hoje. Eu não quero ir para a escola. Eu não quero fazer a lição de casa. A criança faz o que quer. Pessoas imaturas procuram fazer aquilo que elas querem. Agora, pessoas maduras, crentes maduros, fazem aquilo que é necessário, aquilo que é preciso. Se você é um crente maduro, você sabe que, olha, vai ser difícil. Eu vou ter que quebrar a cabeça, eu vou ter que ligar para o pastor, eu vou ter que pesquisar na internet, eu vou ter que gastar um tempo que talvez eu poderia estar fazendo outra coisa. Mas eu preciso. O problema é que a gente acha que isso aqui é só uma palavrinha legal quando a gente está meio aflito, ou então é só uma promessa para quando as coisas estão ruins, e a gente não se envolve com a palavra de Deus de maneira correta, porque nós não queremos, porque achamos que isso não é necessário, porque estamos contentes, às vezes, com as migalhinhas que nós ouvimos nas quintas-feiras, nos domingos, e está tudo bom. Eu não vou sair dessa minha zona de conforto. Pessoas maduras não fazem aquilo que elas querem. Crianças fazem o que querem. Pessoas maduras, crentes maduros em Cristo Jesus, fazem aquilo que é necessário. A primeira característica da pessoa imatura espiritualmente é ter preguiça. É ter um coração que é desinteressado com a palavra de Deus. Passamos então para a segunda característica. A segunda característica de uma pessoa que é imatura na fé é a paralisia e o retrocesso na fé. Embora você possa ouvir falar, Alex, são 2 coisas. Você falou que é a segunda característica e você falou 2 coisas, paralisia e retrocesso. Ambas as coisas, a paralisia e o retrocesso estão conectadas. Não tem como ter um sem ter a outra.
No versículo 12, o escritor aos Hebreus, no capítulo 5, 12, diz: embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. O escritor aos Hebreus, no versículo 12, fala: olha, já passou o tempo, já passou a hora de vocês saberem, de vocês serem professores dos outros, de vocês serem discipuladores, de vocês fazerem discípulos. Mas olhem para vocês, vocês estão precisando de outras pessoas para explicar a vocês as coisas que são elementares para a fé. Basicamente, aquele que negligencia o aprendizado e sente preguiça de progredir na fé é uma pessoa que não vive novas experiências com Deus, porque já se acomodou em sua zona de conforto. Os anos passam, os dias correm, pessoas vêm e vão, e a pessoa continua vivendo aquela mesma vidinha com Deus. Pessoas entraram depois de você na igreja, e você vê a pessoa sendo usada por Deus, falando da palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, evangelizando, discipulando, e você continua aí sempre, no mesmo lugarzinho. Se um testemunho de Jeová te encontra na rua, te encontra ali no ponto de ônibus, ele te dá um rodo de Bíblia. Se bobear, você fala: onde que é a sua igreja mesmo? Eu vou. Eu nunca ouvi isso na minha, eu vou na sua então. É uma pessoa que paralisou, vive sempre a mesma vidinha mirrada. Seria como aquelas pessoas que são velhas, mas se acham jovens. Já viu gente assim? Sabe aquela tia que, tia, já passou já um tempo seu, mas ela quer se vestir que nem uma piriguete. Já viu? Já viu o homem, cabelo branco, barba, e quer falar que nem jovem, quer procurar ali as palavras. Deixa eu entrar aqui no meu Face, vou dar um match, vou entrar no Tinder. Já viu gente assim? É velho, mas quer agir que nem jovem. Todos nós conhecemos alguém assim. Alguém que parece não ter envelhecido mentalmente. Alguém que continua vivendo a mesma vidinha de criança. As mesmas brincadeirinhas de criança. Pessoas que vivem uma eterna infância, uma eterna juventude. O mais engraçado é que essa pessoa que parou no tempo, pode perceber, essa pessoa que parou no tempo, espiritualmente falando, ela sempre está em volta de pessoas que também são igual a ela. Pessoas imaturas na fé. Sabe por quê? Porque crianças não sentam na mesa dos grandes. Já viu uma criança conversar de igual para igual com um adulto? Não faz muito sentido. A criança tem que ficar lá na mesa das crianças. Então a pessoa, ela se reúne, é a creche, todo mundo junto. Todo mundo com seus 20, 30, 40 anos, 50 anos. Todo mundo ali com as suas carteirinhas de igreja. E vivendo que nem criança ainda. E falando que nem criança ainda. Paralisaram. Vale aqui a reflexão. Olhe para o seu hall de amigos. Olhe para as pessoas que estão ao seu redor. Não aqui na igreja. Mas as pessoas que têm acesso ao seu coração. São pessoas imaturas? São pessoas que se enquadram nessas características que nós vamos ver hoje? Você pode falar: sim, são. Mas dessas pessoas, você tem sido diferente. Alex, tem pessoas imaturas ao meu lado, mas eu tenho sido, pelo menos, alguém que está ajudando elas. Eu tenho sido uma pessoa que está falando, que está ensinando, que está ajudando, que está orando junto. Beleza. Pelo menos você cresceu. Nessa turminha você cresceu. Mas você fala: não, Alex, eu acho que não, viu? Eu não estou ajudando ninguém. Ninguém vem tirar dúvida comigo. Ninguém vem falar: vamos fazer um estudo da palavra de Deus. Você leu tal versículo? Você já ouviu tal música? Você já ouviu tal palavra? Ninguém fala isso comigo. Então, talvez você parou. E você também é uma das crianças dessa turminha, desse grupo infantil. A gente precisa abrir uma nova sala no Viva Kids para vocês. No entanto, a pessoa pode não perceber, mas não existe paralisia, como eu já falei.
Não existe a pessoa parar no tempo sem a pessoa começar a retroceder. Note bem, aquela pessoa que estagnou, ficou parada na sua caminhada com Cristo, não vive nada de novo. É aquele crente que parece que daqui a pouco tem teia de aranha. Se chega e fala, irmão, os voluntários pegam um espanador, vamos espanar o irmão aqui. A pessoa não vive novidade de vida. A pessoa pode não perceber, mas ela não só ficou para trás, porque os outros estão avançando. Essa pessoa começa a regredir. Essa pessoa começa a voltar. Os cristãos da carta aos Hebreus, eles não avançaram no tempo enquanto eles podiam ser mestres. Eles deviam ser professores. Eles deviam estar ensinando a igreja de Cristo. Isso serve a mim, isso serve a você. Não serve somente quem está com o microfone na mão, então quem tem a oportunidade de pregar. Você também. Olha o GCs aí, a oportunidade de você ser uma pessoa que está ensinando, que está auxiliando. Mas espera aí. Eles precisavam, eles deviam ser mestres. Mas agora eles precisam de pessoas que ensinem as coisas elementares da fé. As coisas elementares da fé aqui, os princípios elementares da fé, é o ABC da fé. É aquela pessoa que precisa ouvir sempre a mesma palavrinha. O que é arrependimento? Sabe aquela coisa de sempre? Uma coisa é um novo convertido, ok? A pessoa que está há pouco tempo na igreja, a pessoa que se converteu há pouco tempo, ok. Ela está engatinhando ainda, ela precisa de leite. Ela precisa de alimento ali que ela vai conseguir digerir. Mas outra coisa é um crente velho, é um crente que já está na igreja há tanto tempo e precisa ouvir ainda as mesmas coisas. O cristão imaturo não somente paralisa na sua caminhada com Cristo, mas ele regride, ele começa a voltar para trás. Ele vai se afastando cada vez mais das pessoas. Até que ele começa a se tornar um fardo para os outros. As outras pessoas poderiam estar ensinando novos convertidos, poderiam estar fazendo o evangelismo na rua, mas não. Tem que vir ensinar aquela mesma pessoa com os mesmos probleminhas, com a mesma vida. Às vezes aqui na igreja isso acontece. Às vezes o pastor, o evangelista, o voluntário não consegue dar atenção para um visitante, para um novo convertido, para alguém que aceitou a Jesus, para alguém que está ingressando, aqui é novo na família da fé, é novo na igreja. Por quê? Porque aí o pastor tem que atender aquela fila imensa de crente, que está vivendo o mesmo problema de sempre. E olha que o pastor Danilo já falou isso aqui, hein? Vive a mesma dificuldade. Eu lembro que o pastor Danilo uma vez falou assim, por favor, me tragam problemas novos, que eu estou cansado de resolver os problemas antigos de vocês. Mas vive a mesma vidinha, se torna um fardo. Ah, Alex, então já que é assim eu vou sair. Não, pelo amor de Deus, que cabeça que é essa? Se você se enxerga, fala assim, eu preciso mudar então. Eu preciso aprender a somar, preciso estar junto. Essas pessoas imaturas, ao invés de crescerem, se tornarem adultos, elas não só pararam no tempo, em suas vidas espirituais, como elas estão retornando ao berçário. Elas estão retornando ao leitinho. Elas estão retornando às fraldas sujas. A terceira característica de uma pessoa imatura espiritualmente, a primeira é preguiça e desinteresse com a palavra de Deus. A segunda característica é paralisia e retrocesso na fé. A terceira característica de uma pessoa imatura espiritualmente é a falta de experiência prática. O versículo 13, o escritor diz assim, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. A pessoa que ainda se alimenta de leite, ela ainda não viveu. No entanto, ainda que a pessoa imatura tenha contato, de forma rasa com a palavra, ela está tomando leitinho, ela está no ABCD da fé, ela ainda ouve a palavra de Deus, ela sabe que Jesus morreu na cruz, ela sabe que Deus, Ele é poderoso, ela sabe de algumas coisas básicas do cristianismo. Mas mesmo tomando leitinho, mesmo sabendo de coisas básicas da fé, essa pessoa não consegue viver isso.
É o crente que vem nos domingos, que participa das séries de mensagens, que vem nas quintas-feiras, que participa dos congressos, que participa das ativações espirituais, que postam versículos bíblicos em suas redes sociais, mas que não consegue colocar em prática nada do que escuta. É aquela pessoa que, eu talvez não me aprofundo porque eu não quero, é preguiça. Mas também o pouco que eu escuto entra por um ouvido e sai pelo outro. Vive a mesma vida, paralisia, mas vive a mesma vida porque ela não pratica o que ela ouve. A melhor maneira de aprender, tudo bem, você vai na escola, quem fez faculdade sabe disso. Você escuta a teoria, você estuda a teoria, você mastiga a teoria, mas teoria sem prática não vale de nada. Você precisa colocar a mão na massa, você precisa fazer, você precisa se mover, se movimentar. Enquanto eu estava estudando a mensagem, quando eu cheguei nessa parte, eu lembrei daqueles pregadores mirins. Já viu? Aquela criança que é pregadora, pregador mirim. Né? A gente tem a pregadora do iPhone hoje em dia. Só Jesus. Mas já viu essas crianças que pregam? Tem gente que fala, ai, que coisa maravilhosa. Mas na maioria das vezes elas só estão repetindo algo que um adulto falou. Se você for ver, é a mesma pregação, é a mesma mensagem, é aquela mesma coisa. Por quê? Porque é uma criança ainda. Não consegue absorver tudo. Você assiste o Ben 10 já esqueceu metade daquilo que era para falar. Aí você pode falar assim, é uma criança. Olha, está falando como adulto. Olha, colocou até um terninho. Olha que bonitinho, parece um adulto. Mas quando começa a falar é criança, porque não viveu metade das coisas, mais da metade das coisas que a criança está pregando aí nos altares da vida, ela não viveu ainda, porque ainda é criança. E crente imaturo é assim. Talvez pode até ouvir algumas mensagens quando está no trabalho, coloca no Spotify, coloca no carro ou algo assim, mas não consegue colocar em prática. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Talvez até tenha alguns versículos de cor na cabeça. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas do que adianta se não coloca em prática? A imaturidade espiritual pode nos levar a isso, a sermos ineficientes na prática da nossa fé. Aprofundamento na palavra de Deus é algo esperado de cada um de nós, assim como vivenciar as experiências práticas da nossa caminhada cristã. A pessoa madura não busca somente saber mais, não busca somente conhecer mais, ela busca também fazer. E a quarta e última característica de uma pessoa imatura na fé é a falta de discernimento. No versículo 14, o escritor de Hebreus afirma que somente os adultos que não se alimentam de leite, mas sim de alimento sólido, somente os adultos são aptos para discernir, para distinguir, para conhecer, para saber entre o bem e o mal. Ou seja, aqueles que são imaturos, que ainda se alimentam de leitinho, não possuem tal habilidade. Uma criança pequena, quem aqui é mãe, quem aqui é pai? Quem é tio? Você conhece alguma criança pequena, pelo amor de Deus. E você sabe que criança pequena não sabe o que é bom, o que é mal. Tanto que coloca qualquer coisa na boca. Coloca moeda na boca, coloca a tampa da caneta na boca, coloca o M&M no nariz. Né? Faz essas coisas, por quê? Porque criança não sabe que isso faz mal. Você vê a criança pequena que colocando o dedo na tomada, não sabe que isso pode matar ela. Vai que ela toma um choque ali, pronto. Mas por quê? Porque ela é pequena ainda. Ela não viveu ainda. Ela não sabe distinguir aquilo que é mal daquilo que é bom. Assim é o crente imaturo. Ele não sabe distinguir aquilo que é bom daquilo que é mal espiritualmente. O crente imaturo ouve qualquer pregador, ouve qualquer pregação, ouve qualquer balela por aí, seja no rádio, seja na televisão, seja na internet, seja no TikTok, seja no Instagram, no Facebook, ouve tudo e não sabe distinguir o que é bom e o que é mal. A pessoa vem domingo na igreja, ouve a pregação. Na segunda, ele ouve o testemunho de Jeová no ponto de ônibus. Na terça, ele fala, vou dar uma ouvida na galera do Allan Kardec.
Na quarta ele fala, olha, quer saber, e o pessoal das religiões de matrizes africanas? Vou dar uma olhada lá, gosto do som, bacana. Ouve de tudo, se envolve com tudo, porque não sabe o que é bom. A pessoa fala assim, você já deve ter ouvido alguém falando isso. Alex, se está falando de Deus, já ouviu isso? Se está falando de Deus, está bom. O lance é falar de Deus. Se falou de Deus, beleza, a gente está ouvindo. Seja lá de qual religião que for. Vai nessa. Isso só demonstra que você é imaturo espiritualmente, que você não cresceu ainda na fé. Que você não sabe aquilo que é bom, aquilo que é mal. Pessoas assim que são preguiçosas em querer aprender mais, em querer se aprofundar na palavra de Deus. Pessoas que estão paralisadas, que estão retrocedendo na fé. Pessoas que ali estão vivendo aquilo, o pouco que ela ouve, ela não consegue colocar em prática. Essa pessoa acaba sendo facilmente enganada por qualquer um. Fica com a cabeça bagunçada por qualquer coisinha que ouve. Vem para a igreja, sai cheio de fé no domingo. Na segunda, o amigo ateu do trabalho fala uma coisinha, a pessoa já fica em crise. Meu mundo acabou, meu mundo caiu, tudo que eu estou vivendo na igreja é uma mentira. Por quê? Porque não cresceu, não evoluiu. Com certeza, todos nós passamos por momentos de dúvidas. Todo mundo tem dúvida aqui, ok? Desde o pastor mais velho da casa até o crente mais novo, todos nós enfrentamos momentos de dúvidas. Todos nós passamos por algum estágio da nossa vida de incertezas. Mas o crente imaturo, a pessoa imatura na fé, ela convive sempre com as mesmas dúvidas, sempre aquelas mesmas perguntinhas básicas. Já era para estar ensinando, como o escritor de Hebreus falou, já era para ser mestre, era para ser um professor, mas sempre está falando das mesmas coisinhas. É as mesmas dúvidas que mexem com a fé dela. Ouviu qualquer mentirinha, a pessoa já está ali abalada. O crente imaturo, por não saber distinguir entre o bem e o mal, ele não consegue tomar decisão sozinho. Você já deve ter visto alguém, ou talvez você é essa pessoa, que para tudo que vai fazer, fala assim, eu vou falar com fulano. A gente tem os nossos gurus, né? Não, vou falar com fulano, vou falar com ciclano, porque aí Deus vai falar com ele, aí eu vou fazer. Olha, eu sei que a igreja, ela é uma comunidade, e existe um chamado comunitário, ou seja, existe um chamado para nós andarmos unidos. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Existe esse chamado, e nós devemos viver em comunidade. Certamente você deve ter pessoas que você possa abrir o seu coração, confessar pecados, buscar informação, buscar aprender. Você tem que ter pessoas assim na sua vida. Mas o crente maduro, ele tem pessoas assim, mas ele também sabe decidir, ele também sabe tomar decisões. O crente imaturo não. Tudo ele tem que ver, tudo ele tem. Parece que ele tem donos. Não, porque faz o seguinte, e esse cara você já deve ter ouvido falar, que é o cara que pula de igreja em igreja, porque ele precisa de uma resposta. Aí ele vai domingo na Viver Amor, na segunda ele vai na Universal, na terça ele vai na Internacional da Graça, na quarta ele vai na Plenitude, ele fica procurando igreja, porque ele está caçando o quê? Respostas. Mas por quê? Porque ele não sabe discernir entre o bem e o mal. Aí chegam algumas perguntas que você fala, não, pelo amor de Deus, sério que você pensou nisso e você não conseguiu responder sozinho? Pastor, eu estou apaixonado e eu acho que eu encontrei a mulher da minha vida, é mesmo? Só que ela é casada. É sério que você precisa de resposta? É sério que alguém tem que falar para você, olha, deixa eu falar uma coisa, abre a sua Bíblia comigo. Você precisa de tomar vergonha na cara. Olha, pastor, deixa eu falar aí, a igreja aceita o dízimo do tráfico? Ô irmão, que isso? Que isso, varão? Que isso? Continua vivendo isso ainda, a pessoa não avança. É aquela coisinha que, você já leu a Bíblia? Às vezes é muito engraçado, às vezes alguém vem perguntar alguma coisa e fala, mas você leu o texto? Não, eu falei, então você quer aprender como, filho? Vai ler. Já aconteceu isso de alguém chegar para mim e falar, Alex, acho que eu nem era pastor nessa época, Alex, eu não entendi o que está escrito. Eu falei, tá, faz o seguinte,
pega uma Bíblia de uma outra tradução, uma tradução mais fácil, e lê. A pessoa fez toda, nossa, difícil demais. Aí ela pegou a Bíblia de outra tradução, uma tradução mais simples, uma NVI, uma nova versão internacional, uma nova versão transformadora, uma NVT. Aí ela leu. Aí eu falei, e aí? Está com a dúvida ainda? Ela falou, não, agora eu li, agora eu entendi. Você entende aonde eu quero chegar? A pessoa não sabe discernir o bem e o mal. Tem que ter o guru. Hoje em dia é o mentor, né? O coach. Nada contra o coach. Meu melhor amigo é o Júlio, ele é coach. Nada contra os coaches. Mas o problema é que tem pessoas que dependem dessas pessoas. Não dependem de Deus. Depende do pastor, do apóstolo, do bispo, mas não de Deus. Você já pensou se você tiver relacionamento de verdade com Deus, aprofundamento no seu relacionamento com Deus, progressão no seu relacionamento com Deus? É certo que nós vamos precisar um dos outros, mas quando não tiver ninguém do seu lado, você vai conseguir tomar decisão. Você vai conseguir encontrar o caminho. Você não vai precisar, peraí, deixa eu esperar o pastor chegar de viagem, deixa eu esperar o voluntário acordar para eu poder saber o que eu vou fazer ou não vou fazer. Caso contrário, você ainda é um crente imaturo. E se você continuar assim, sendo um crente imaturo, não sabendo discernir o bem e o mal, uma hora ou outra, você vai cair. Porque o que tem de lobo com pele de cordeiro em cima de altar por aí, o que tem de pessoas que se venderam a qualquer tipo de coisa, e venderam a palavra de Deus, e no culto não tem mais nem Bíblia. Nem precisa trazer a sua Bíblia, não. Eu vou trazer aqui um verso de um poema de Gilberto Gil, e a gente vai ouvir. Não, nem precisa mais não, nada contra Gilberto Gil, tem músicas boas. Mas o que tem de gente aí, vem que eu vou revelar até o seu CPF. Aí você vai. Nem leva a Bíblia, não. Se precisar, eu baixo no celular. Se eu tiver internet também. Facilmente você vai ser enganado. Você sempre vai andar confuso. Você sempre vai ficar, mas não entendi. Mas como é que é esse negócio aí? Mas Jesus ama também o diabo? Você ainda é criança. Você ainda é imaturo na fé. Toda vida cristã normal, ela é caracterizada por um crescimento sadio. Guarde isso. Toda vida cristã normal, ela é caracterizada por um crescimento sadio. Essa é uma frase do doutor e teólogo Fritz Loubach, um teólogo alemão que disse isso. Toda a vida cristã normal é caracterizada por um crescimento sadio. Agora, e quando não existe esse crescimento? Talvez você ouviu a mensagem até agora e você fala, Alex, a 1 e a 3 eu acho que eu me enquadro, hein? Alex, talvez é a 2 e a 4. Alex, é só a 1. Eu tenho preguiça. Alex, é verdade, eu olhando por esse prisma, olhando por esse lado, eu sou um crente imaturo ainda. Olhando depois de tudo isso que foi falado hoje, tudo isso que eu ouvi, que eu anotei, e é uma boa dica para você, anotar. Quando você começou na igreja, você vinha, anotava, nossa, a Bíblia saia toda rabiscada, hoje você quase mal traz a Bíblia, né? Alex, olha, ouvi tudo isso, e eu me enquadro, o que eu faço agora? Como nós poderemos vencer a imaturidade e, enfim, avançar na nossa caminhada com Cristo? Talvez surgiu essa pergunta na sua cabeça e eu quero responder ela. A resposta para essas perguntas e o convite para o amadurecimento nós encontramos alguns versos à frente, aqui em Hebreus capítulo 6. Nós lemos Hebreus 5, do 11 ao 14, né? Abra aí, sua Bíblia já deve estar aberta, porque eu não falei para você fechar, não acabou o culto ainda. Hebreus capítulo 6, versículo 1, a continuação praticamente. Portanto, diz o seguinte, Hebreus 6, 1. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo, olha lá, aquilo que ele falou lá em cima, os ensinos elementares, os princípios elementares,
Deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. A gente não tem tempo para olhar esses 3 versículos, né? Tudo bem que você vai sair renovado aqui, você fala, Alex, vamos para mais 1 hora de mensagem. Mas não, eu vou só focar exatamente em um termo que nós encontramos aqui no versículo 1 e que é a chave, a resposta para, e quando não existe o crescimento? Alex, eu me enquadro nessas 4 características, que foi falar de uma pessoa imatura. O que eu devo fazer agora? A chave está no versículo 1. O autor aos Hebreus, ele nos convida o seguinte: avancemos para a maturidade. Em outras traduções, o versículo 1 do capítulo 6 de Hebreus vai estar escrito: avancemos para aquilo que é perfeito. A sua Bíblia está assim? Para aquilo que é perfeito? Sim ou não? Você está aí, está comigo? Avancemos para aquilo que é perfeito. Nós precisamos ter em mente, quando nós chegamos nesse texto, nesse convite a avançar para aquilo que é perfeito, a avançar para a maturidade, e nós precisamos ter em mente que a intenção do texto original, a Bíblia, o Novo Testamento, ele foi escrito em grego, e é um grego que não se fala mais hoje, então existe até uma certa dificuldade em algumas pessoas de traduzirem a palavra de Deus. A intenção por detrás dessas palavras, e que as traduções em português não conseguiram captar, não é algo tão ativo. Não é um vamos, nós todos, com a força do nosso braço, e vamos avançar até a maturidade. Isso é muito ativo, é um trabalho nosso. A ideia central desse texto é algo mais passivo. Transmite a ideia de deixemo-nos levar para a perfeição. Ou, em outras palavras, é como se o escritor de Hebreus capítulo 6, versículo 1 falasse que vocês se deixem ser levados por Deus até a perfeição. Não é vamos avançar, peguem as suas armas, peguem as suas Bíblias e vamos. Não, faz o seguinte: deixe que Deus te leve até a maturidade. Deixe que Deus te leve até a perfeição. A maturidade não é um lugar que nós conseguimos, que nós chegamos depois de nós cumprirmos determinadas fórmulas mágicas. Não é você vir na igreja 7 domingos, dar 7 pulinhos, 7 voltinhas, subir 7 vezes no monte, descer 7 vezes do monte, escrever 7 cartas para o Papai Noel. Eita, até travou. Juntar os 7 selos da Folha de São Paulo, mandar na carta, esperar o sorteio. Não, a maturidade não é algo que você consegue com a força do seu braço. A maturidade é algo normal, é algo natural da parte de Deus. A maturidade acontece de modo natural em Deus. Todo crescimento que é produzido por mãos humanas é artificial. Todo crescimento que o homem se envolve, ele dá um jeito. Não. É igual na plantação, você coloca aqueles agrotóxicos, todas aquelas coisas, aí surge mais rápido. O alimento, ele cresce mais rápido, cresce maior, com gosto diferente, dura mais tempo, mas é artificial, não é orgânico. Todo crescimento produzido por mãos humanas é artificial. O que o escritor de Hebreus está nos falando aqui, e que é a chave para você, que tem vivido uma vida de imaturidade, é: deixe que Deus te leve até a perfeição. Deixe que Deus te leve até a maturidade, até um lugar de amadurecimento. Nós precisamos parar de lutar contra o crescimento. Nós fazemos isso. Todos nós. Em um momento da nossa vida com Cristo, nós lutamos contra o crescimento. Qualquer pai que ama o seu filho, em algum momento da vida, ele vai ter que deixar o seu filho passar por certas situações, viver certas coisas, para que o filho tenha raciocínio próprio, tenha atitude própria, para que aí sim ele cresça, para que aí sim ele se desenvolva. Uma hora o pai vai ter que falar: filho, seguinte, eu vou ter que tirar as 2 rodinhas da bicicleta.
E ele vai ter que ficar de longe, porque se o pai continuar segurando o filho enquanto o filho anda de bicicleta, ele não vai aprender a andar. Mas quando o pai, ele tira as mãos do filho, tira as rodinhas e fala, agora anda, pode ser que o menino dá 2 pedaladas e caia. Rale o joelho, chore. Mas é por causa disso, com o joelho ralado, ele vai falar, opa, não posso jogar muito para lá, tenho que me equilibrar um pouco mais. É aí que ele vai desenvolver, é aí que ele vai crescer. Eu nem falei isso para minha esposa, mas eu vou contar. Ela tirou a carta e nunca mais dirigiu. E aí eu estou tentando reensinar ela a dirigir. E até hoje, eu sempre andei do lado dela, cuidado, vira ali, ó o motoqueiro. Tem muito motoqueiro, sai de uns lugares, né? Ser irmão motoqueiro, você é mágico. Às vezes sai de um buraco, fala, meu Deus do céu, de onde que ele estava? Cuidado com o motoqueiro, vira ali, dá seta. E eu estava sempre andando com ela. Teve um dia que eu falei, quer saber? Entra no carro e eu peguei o carro da firma, eu vou ficar no carro de trás. Mas mesmo assim ela estava na segurança, porque a gente estava com o telefone ligado no Viva Voz, falei, toma cuidado, está vindo um motoqueiro atrás de mim, ó, lado esquerdo. Só que hoje foi diferente, eu falei, hoje você vai pegar o Felipe sozinho na escola. Você vai sozinha. E ela foi sozinha, mas ela não sabia que eu estava escondido. Eu estacionei o carro longe. E eu fiquei só observando ela. Falei, não deu certo, tem que dar certo. E depois eu tirei foto e ainda mostrei para ela. Eu não vi você. Eu falei, mas eu estava de longe, mas eu estava te vendo. Eu estava te acompanhando. Assim é Deus. Deus, Ele quer nos fazer crescer, porque isso é normal. Se nós desejamos amadurecer na fé, nós precisamos compreender que Deus nos colocará em situações que nós seremos forçados a crescer. Caso contrário, continue com preguiça, não querendo aprender. Caso contrário, continue paralisado, retrocedendo. Caso contrário, continue não vivendo aquilo que você ouve. Caso contrário, continue sendo um menino na fé, sem discernimento entre o bem e o que é mal. Essas situações, a consequência dessas situações só nos leva a crescer, a avançar, a amadurecer. Somos levados à perfeição, justamente porque Deus nos coloca em certas situações que isso vai exigir de nós algo, um comprometimento maior, vai exigir que você ore mais, vai exigir que você seja mais crente, vai exigir que você seja diferente do mundo. São situações que Deus nos coloca, e é por isso que nós precisamos parar de lutar contra o crescimento. Deus, Ele quer nos levar à perfeição. O autor aqui de Hebreus, ele fala isso. Deixemo-nos ser levados para a perfeição. E Alex, que perfeição é essa? Alex, que nível de maturidade é esse? A Bíblia responde. Alex, será que eu vou ter que ser um santo canonizado pela igreja? Não. A igreja responde, que tipo de perfeição que Deus Ele quer te levar? A que tipo de perfeição? Efésios capítulo 4, versículo 13, não precisa abrir. Se a gente tivesse com o data show seria muito mais fácil. Mas Efésios 4, 13 diz o seguinte, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Em outras traduções você vai encontrar, e cheguemos ao estado de varão perfeito, de homem perfeito, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A perfeição com a qual Deus Ele quer nos levar é nos tornar parecidos com Jesus. O alvo de todo cristão, ao enfrentar adversidades, ao ser colocado por Deus em situações difíceis, não é humilhar o cristão, não é fazer com que os vizinhos dê risada do crente, você vai na igreja todo domingo e continua nessa vida difícil aí, olha o meu carro, olha a minha conta bancária, não, Deus Ele não quer te humilhar, não, Deus Ele não quer fazer as coisas mais difíceis para você, porque o diabo Ele facilita. Deus Ele quer te transformar, te tornar parecido com Jesus. O alvo é sermos parecidos com Cristo. O alvo que Deus Ele tem para o nosso crescimento, para o nosso nível de amadurecimento, é sermos parecidos com Cristo. Então, novamente, pare de lutar contra o crescimento. Eu confesso que, há um tempo atrás, eu tive muita dificuldade em aceitar que em alguns lugares, às vezes no comércio, ou às vezes até na igreja, as pessoas se dirigiam a mim falando, Senhor.
Assim, tudo bem com o senhor? O senhor vai querer nota fiscal paulista? Às vezes o pessoal na igreja, o senhor vai. Eu falava, meu Deus do céu, senhor, olha a minha cara de bebê quase. É que a barba dá uma confundida, né? Eu pensava, não, senhor é uma pessoa mais... O meu pai é um senhor. Uma pessoa, sei lá, de 40, de 50 anos, de, sei lá... Aí tudo bem, eu tenho ainda os meus 20, agora não tenho mais 20, cheguei nos 30. Eu falava, eu não conseguia entender, eu falei, não, eu não aceitava isso. Até que um dia eu parei, eu falei, peraí. Eu já não sou mais um jovenzinho. Eu já não sou mais um cara solteiro, que não tem responsabilidades. Eu já não sou mais aquele cara que só vai para a escola e depois fica o dia todo sem fazer nada, joga videogame, conversa com os amigos, no MSN. Olha, já dá para ser senhor, né? Falou MSN, Orkut, já é senhor. Eu já não sou mais esse jovem que vivia a vida só pensando em música. Peraí, eu agora sou marido, eu tenho uma esposa, eu tenho 2 filhos, eu tenho contas a pagar, e coloca conta nisso, haja conta. Eu tenho ali obrigações com as demandas do meu trabalho, eu tenho obrigações a cumprir, eu tenho responsabilidades. Eu falei, é verdade, talvez eu já não sou mais o jovenzinho, eu sei que eu não sou o ancião, mas a gente tem que parar de lutar contra o crescimento. Você tem que parar de querer, não, eu preciso ainda ser o jovem, se enturmar. Chega na festa da família, tá os jovens, aí chega aquele tio, né, com aquela calça colada, fala até mais fino, né? O cantor sertanejo usa isso. Fala até mais, chega e quer pagar de jovenzão. A gente tem que parar. Alex, é o estilo. Alex, é que, olha para mim, Alex, olha para minha lata, Alex. Para. Pare de lutar contra o crescimento. Alex, é que ser velho, ser uma pessoa mais velha, tem as suas dificuldades, assim como ser um bebê também tem, assim como ser um jovem também tem, em todos os estágios da vida nós enfrentamos dificuldades. A gente tem que parar de lutar contra o crescimento. Caso contrário, vai existir um sério problema na nossa caminhada com Cristo. Eu comecei a entender que, assim como a maturidade é algo que acontece de forma natural, Deus ele vai te levar à maturidade de uma maneira natural. Não existe uma mágica, não existe uma campanha que você vai fazer, não existe uma oração que o pastor vai falar, seja maduro, toma, e ele sai maduro. Não existe, é de maneira natural, e Deus vai te levar, assim como a maturidade acontece de maneira natural, o reconhecimento das pessoas, olhando para você e falando, olha, você está diferente agora, hein? Antigamente você tomaria outra atitude. Antigamente você já saía rodando a baiana aqui, antigamente você já estaria xingando, mas você mudou, hein? Esse reconhecimento que as pessoas têm de nós, de olhar para a gente, não, você mudou, você avançou, você cresceu também, é algo natural. Você não vai conseguir forjar isso. E para finalizar, a escritora Elizabeth Elliot, uma missionária, ela teve o seu primeiro marido morto quando ele foi tentar fazer contato numa tribo no leste do Equador. Escuta isso, o primeiro marido dela foi morto quando ele foi fazer contato no leste do Equador numa tribo, morto. Passando anos da sua vida, aonde estava Elizabeth? Exatamente servindo aquela tribo que matou o seu marido anos atrás. Passou 2 anos servindo essa tribo. E ela disse certa vez o seguinte, e guarde isso no seu coração. Qualquer coisa, anota aí mais uma coisa. Ela diz, Deus não vai protegê-lo de nada que o torne mais parecido com Jesus. Vou repetir. Deus não vai protegê-lo de nada que o torne mais parecido com Jesus. Se você é um filho de Deus, se você deseja amadurecer e se parecer com Jesus,
saiba que Deus ele não vai te proteger daquilo que vai te levar para mais próximo dele. Deus ele não vai te proteger daquilo que vai fazer com que você se pareça mais com Jesus. Você pode pedir, afaste de mim esse cálice. Mas espera aí, isso vai te tornar mais parecido com Jesus? Vai. Então não adianta orar por isso. Essa oração ele não vai ouvir. Ele não vai te livrar. Às vezes você não está entendendo porque você tem passado pela prova que você está passando, pela dificuldade que você está enfrentando. Às vezes é uma dificuldade na sua casa, no trabalho, na escola, na faculdade, na rua, sei lá. E você não está entendendo por que você está passando. Você ora e nada acontece. Você é fiel com Deus, você fala, Deus, repreende aí, né? Devolvi domingo aí o dízimo. Você fala, Alex, eu tenho tentado andar de maneira reta com Deus. É claro que nós pecamos. E você fala, mas ainda continua. Ainda está. Nada mudou. Talvez você não está olhando para o problema da maneira correta. Às vezes Deus ele está usando esse problema justamente para você amadurecer, para você crescer, para você avançar, para você daqui a um tempo ser outro e olhar para trás e falar, nossa, eu estava suando a camisa para passar por esse problema e era tão fácil. Já enfrentou alguma coisa assim na vida? Algo que você fala, nossa, eu vou morrer, não aguento mais, Deus, me leva. Aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, você olha para trás e fala, é sério que eu estava chorando por causa disso? Não lute contra o crescimento. Não lute contra aquilo que Deus ele está te colocando, a situação que Deus está te colocando para forjar o seu caráter, para amadurecer a sua fé, para fazer você crescer. Pergunte para Deus, Deus, o que é que eu preciso fazer no meio desse turbilhão? Deus, o que é que eu preciso fazer aqui então para que eu seja parecido com Jesus? Se aprofunde na palavra de Deus. Ore mais, jejue mais. Mas eu já oro, já jejuo, então faça mais. Se pareça mais com Jesus. Enquanto as multidões falavam, vamos aqui levantar o nosso rei, Jesus falava, não, peraí, dá um minuto aqui. Ele ia, deixa eu ficar sozinho com meu pai, orando a ele. Eu não quero a glória dos homens. Se você deseja ser parecido com Cristo, saiba que se você tem feito essa oração, saiba que essa é uma oração perigosa. É mais fácil você ser preguiçoso, do jeito que você está sendo. É mais fácil você continuar parado, paralisado como você está. Porque se você orar e pedir para Deus, Deus, eu quero me parecer com o seu filho Jesus, talvez você vai enfrentar coisas que você não desejaria enfrentar. Mas são coisas que são precisas, são necessárias. Talvez são coisas que não são tão agradáveis ao paladar, mas que lá na frente você vai olhar e falar, olha, ainda bem. Já aconteceu isso, você olhar e falar, ainda bem que isso aconteceu. Ainda bem que não deu certo. Ainda bem que eu não entrei naquela empresa. Ainda bem que eu não me associei com fulano, com ciclano. Ainda bem que eu quebrei aquela amizade, eu rompi aquela amizade. Ainda bem que eu terminei aquele namoro. Porque namoro só serve para acabar, sabia? Ou acaba, e acaba, cada um para o seu lado, ou acaba em casamento. Só serve para essas duas coisas. Aí doeu no dia, doeu na hora. Aí você olha para trás, ainda bem que isso aconteceu. Ainda bem que eu fui rejeitado, doeu naquele dia, nossa. Eu não sabia onde eu colocava a minha cara. Mas olha onde você está hoje. Então se você orar hoje, e fazer uma oração corajosa, porque somente pessoas corajosas, que amam a Deus e amam a Cristo Jesus e a sua igreja, fazem uma oração assim. E falar, Senhor, me torne mais parecido com Jesus. Saiba que Ele vai te colocar em situações que te levará mais perto dEle. E dessas situações Ele não vai querer te livrar. Porque Ele vê o seu hoje aqui, mas Ele também vê o seu futuro lá na frente. Ele vê o que você tem passado aqui, mas Ele também vê aquilo que é melhor, e que Ele fala, aguarda só um pouquinho, só caminha mais um tiquinho que você vai chegar, cara. Só anda mais um pouquinho, só aguenta mais um pouquinho que você vai chegar lá. Pare de lutar contra o crescimento. Pare de lutar contra aquilo que Deus,
Ele quer para a sua vida. Deixemo-nos nos levar para a perfeição. Que nós venhamos ser levados por Deus à maturidade, enfim. Que deixemos as coisas de menino, como Paulo ele fala em 1 Coríntios 13. Eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, ou menino. Deixemos as coisas de menino e agora sejamos homens, sejamos mulheres. Que avancemos, que cheguemos através do próprio Deus, encaminhado pelo próprio Deus, à estatura de varão perfeito, à medida do nosso conhecimento pleno de Cristo Jesus. Que Deus ele tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Se coloque de pé no seu lugar.